A prosperidade já chegou na sua vida, escreva assim, ó, a prosperidade chegou aqui em casa. Como sair da CLT e começar a empreender? Você que está na CLT tem um seguro chamado INSS. Anota aí, isso nunca será o suficiente. INSS é um seguro que vai fazer você lembrar todos os dias que você está pagando um seguro que nunca será o suficiente. Então faz sentido você mexer com isso? De maneira nenhuma. O INSS é um modelo de pirâmide que não tem novos produtos, não cresce e tem um problema, vai chegar uma hora que vai parar de pagar, não tem como não pagar, aí eles vão tirar de outro lugar, vão travar o sistema justamente por quê? Porque é um sistema que não se sustenta. Então você tem que entender isso, é um tipo de pirâmide, mas não pode falar demais, então alguém arruma problema para mim. E a CLT? A CLT é um sistema de segurança, de estabilidade que faz você ficar a sua vida inteira num nível. A faculdade, a escola, eles desenham você para você ter uma certa mentalidade. Que mentalidade? A mentalidade de ser apenas uma peça do sistema, um trabalhador. Nenhuma faculdade ensina você a ser empreendedor. Por isso que pessoas têm prosperado muito nesses dias, nessa geração, ensinando isso. Por isso que os maiores empreendedores do Brasil estão ensinando e tendo muito resultado com isso, as pessoas que estão aprendendo. Por quê? Porque não se aprende em outros lugares. Por mais que você seja filho de alguém que seja empresário, você não aprende a tocar uma empresa, você assiste a tocar uma empresa, e muitas das vezes essa empresa não é bem gerida, é isso que acontece. Ela não é bem gerida, e esse é o problema que você enfrenta. Então você não, mesmo tendo um pai, mas a maioria não tem um pai empreendedor, você vem da escola, na igreja não ensina, seus amigos querem saber só de ganhar dinheiro para pagar as contas. O que acontece? Você vai se curvar para os braços da CLT. O que acontece? Eu, Pablo Marçal, fiquei 13 anos trabalhando para os outros. Como que um cara igual eu suportou trabalhar 13 anos para alguém? Eu queria que você respondesse por mim. Vamos lá, população residente segundo o sexo e o grupo de idade. Olha o que está acontecendo. Aqui está falando sobre a natalidade, idade média da população, longevidade e outros temas. O que acontece? A população está ficando velha e isso aqui mostra que a pirâmide vai ter um problema. Quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ter menos arrecadação. Como que faz uma nação ficar velha? Menos força de trabalho sendo gerada. Então uma nação que tinha 10 filhos, depois foi para 8, depois foi para 6, depois foi para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, e agora a média de filhos já não é 1 mais, é meio, ou seja, tem que juntar 2 famílias para sair uma criança. Então, tendo uma média terrível dessa, já está cronometrado a gente tomar um colapso. Nos próximos 20 anos, essa tal isso nunca será o suficiente, que é o INSS, vai ter um colapso generalizado, porque não estamos renovando a força de trabalho. Vai ter mais gente aposentada do que gente economicamente segurada, pagando para sustentar isso, porque as famílias não estão tendo filhos. Vocês estão entendendo ou não? A PEA, que é a população economicamente ativa, vai diminuir. Significa o quê? Que vai ter um colapso nessa pirâmide. É uma pirâmide. Então, sabendo disso aqui, eu te falo, um banco X vai quebrar. O banco X que vai quebrar, você tem coragem de colocar dinheiro nele? Sim ou não? De maneira nenhuma. Vamos deixar um negócio bem claro. Quando um país começa a ter um despertar na empresarização, vocês vão escrever todo mundo esse código. Empresarização. No passado, um pouco distante, quem detinha a informação, por exemplo, era a Igreja Católica. A igreja era o centro de todas as coisas, inclusive refutava a ciência e derrubava a ciência. Caras como Galileu Galilei eram repreendidos pelo conselho da Igreja Católica. E os caras falavam, você está errado e você tem que voltar atrás. Depois de 100 anos, perceberam que ele estava certo. Aí um papa de 100 anos depois fala, mano, é o seguinte, perdão, a igreja errou. Quem detinha a informação eram pequenos grupos. Ok? Depois disso, a informação começou a ser democratizada. Nunca na história do mundo um bilionário para dar aula de graça para alguém. Isso nunca aconteceu. Nunca na história do mundo, não tem relato, já procurei. Não existe. O mais que aconteceu são bilionários falando em suas confrarias para os seus sócios, o estilo de mastermind.
Mas falar, esse tanto de gente rica abrindo a boca, esse tanto de gente não precisa de R$1 através do ensino, abrindo a boca pela necessidade de destravar esse povo, essa é uma grande e surpreendente geração, então não tem como você escapar. As professoras das minhas escolas mandam sempre uma pergunta assim: você quer que eu ensino empreendedorismo, mas eu sou trabalhador aqui, eu sou CLT. Aí eu falo, primeiro você vai explicar o conceito e nós vamos rodar isso na prática, mas eu quero que vocês prosperem e empreendam, porque eu quero contar essa história na escola. Na hora que um aluno der um checkmate em você que está ensinando isso, você fala, pois é, mas é nessa escola aqui que as professoras começam a prosperar e empreendem, em outras escolas não existe. O que o seu pai está ensinando, o que o Marçal, que é o líder desse momento, está ensinando, ele está colocando as pessoas para empreender. Então vamos lá. Entre julho de 2021 e julho de 2022, o país registrou cerca de 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada. Trata-se de um recorde histórico. Apesar do alto índice de desemprego, a inflação persistentemente alta e uma taxa de juros fortemente contracionista. Que efeito que é esse aqui, ó? Esse efeito chama-se Marçal, Flávio Augusto, Wizard, esses caras todos que estão lutando, abrindo a mente das pessoas. Esse é um efeito da nossa confraria. Aí você fala, mas como? Os principais players do mercado hoje estão ensinando as pessoas a ganharem dinheiro do digital, na empresarização, e isso aconteceu o quê? Com acesso a essas informações e esse desbloquear, algo interessante está acontecendo. Há uma explosão de pedido de demissão voluntária. Qual que era a mentalidade no Brasil? Inclusive eu já tive essa mentalidade como trabalhador: não saio daqui se você não der meu acerto. Então era normal que a pessoa se matasse a vida inteira dentro do negócio e ficasse lá refém até o dia de acontecer o acerto. Só que está acontecendo uma mudança de mentalidade no país. Qual que é a mudança? Não vou ficar mais nem um segundo aqui, eu vou pedir perdendo o meu direito, porque eu prefiro o meu dever. Eu quero todo mundo escrevendo assim, ó: eu prefiro o meu dever. O seu dever é prosperar, o seu dever é multiplicar capital, multiplicar talento. E você que fica preso nisso, eu sei que você fica, porque eu fiquei 13 anos. Vocês estão no YouTube, pega o link, leva para os grupos de WhatsApp e escreve, cola aqui rapidão que é a sua chance. Escreve isso. Depois que você fizer, escreve garçom pago. Pablo Marçal é seu garçom. E se você compartilhou, eu quero que você escreva garçom pago. O garçom, quando ele sabe que você vai dar uma gorjeta, o que ele faz? Ele te entrega as melhores coisas. Certa vez fui com um amigo, ele fez um ato de ignorância. Chegou no garçom, rasgou a nota de 100 ou era de 50, rasgou a nota, pôs no bolso do garçom e falou: a outra parte fica comigo se você atender bem. Foi muito massa. Apesar de não recomendar que você faça isso, porque rasgar dinheiro é crime. Ele rasgou o dinheiro, pôs no bolso do garçom. O garçom trouxe tudo que ele precisava e passava primeiro na nossa mesa. E no final ele pega e fala: agora prega com durex, essa nota é sua, merecida. Foi uma época que eu estava na faculdade, em 2005. O que significa isso? Um garçom bem pago trabalha mais feliz. Eu preciso do seu dinheiro? Não. Como é que o garçom aqui trabalha com mais potência? Com o transbordo que você coloca. Se você colocar transbordo ou transbordo, tem dois. Olha só, tem duas coisas. Tem duas coisas na vida. Tem um transbordo, presta atenção nisso aqui, ó. Transbordo e tem um transbordo. O que é o transbordo? O transbordo é quando você vai fazer e você aborta. É como matar um bebê que já está dentro de você. Você está sendo abençoado, isso está mudando a sua mentalidade. Você fala, vou levar para os outros. Aí você comete um transbordo. É tipo aborto. E o transbordo vai matar um monte de bebê. Como assim? Você está sendo tocado. Era só para você deixar o rio subir, o nível subir, e a água cai por cima, aconteceu o transbordo. Só que aí você faz o transbordo, está quase subindo, você vai e fecha e fala: eu não vou abençoar ninguém, ninguém vai ser abençoado por mim. Não vai.